Então, bom dia a todos. O Marcos falou que vocês deveriam ter dormido na dele, mas eu acho mais provável de dormir agora, tá? Porque realmente é bem menos interessante do que o assunto anterior. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora, o Dr. Nelson, pelo convite, de poder discutir nos próximos minutos um pouco sobre o nosso trabalho, sobre a importância da histocompatibilidade no transplante de célula-tronco hematopoética. Tentarei não ser muito aborrecida, mas não é fácil, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre a seleção de doadores para o transplante de célula-tronco hematopoética no momento atual. Realmente, como ele disse, tudo muda. Não sei o que vai ser no próximo ano. Como nós já mudamos várias vezes, estamos em caminho de novas mudanças. Então, o que nós fazemos é tentar seguir as várias diretrizes. Então, hoje é um pouco mais fácil, porque tem vários trabalhos mostrando o impacto, realmente a saída de uma tipagem HLA por sorologia para biologia molecular facilitou muito as análises retrospectivas e a gente poder ver o impacto do HLA no transplante e o que a gente pode oferecer. Então, nós seguimos as diretrizes do FACT, da Associação Americana de Histocompatibilidade, as normas que os próprios trabalhos do CBMTR muito colaboram, NMDP, da própria Sociedade de Transplante de Medula Óssea, onde realizamos as diretrizes, e da Sociedade Brasileira de Histocompatibilidade. Então, uma das grandes barreiras, realmente, para o transplante, tanto de célula-tronco hematopoética quanto de órgão sólido, é o HLA, os antígenos leucocitários humanos, que são codificados no cromossomo 6 e tem como função ser uma barreira imunológica. Ele é muito importante para a nossa proteção, porém, contra vírus, bactérias, porém uma barreira importante nos transplantes. E a característica principal dessas moléculas, essas glicoproteínas, é o seu polimorfismo. Então, aí a dificuldade de encontrarmos um doador que seja 100% compatível, uma vez que hoje nós temos descrito mais de 13 mil alelos. Então, nós vamos estudar principalmente os HLAs de classe 1, classe 1 e classe 2. Classe 1, as moléculas classicamente conhecidas como importantes são os locos A, B e C, e classe 2, DR, DQ e DP. E dentro desse estudo, isso também foi algumas situações que mudaram nos decorreres dos anos. Se a aula fosse há 10 anos atrás, a gente ia falar que era AB e DR. E hoje nós estamos falando de todos esses locos. Esse polimorfismo ele aumentou muito com o incremento da biologia molecular, onde nós fomos capazes de detectar alelos, muitos alelos diferentes. Provavelmente isso vai aumentar muito mais, porque nós estamos caminhando para uma nova mudança em termos de tipagem HLA, que é o sequenciamento de nova geração. Não sabemos qual será o impacto dessas novidades. Pode ser que seja apenas bom para o laboratório, que nós vamos conseguirmos ter uma precisão maior, uma rapidez maior, talvez um custo menor, mas pode ser que nessas descobertas se descubra algumas coisas que sejam importantes e que nós não conhecemos hoje. Então, provavelmente, nos próximos congressos, essa vai ser a grande mudança que nós vamos apresentar. Apesar desse polimorfismo tão grande, se a gente for pensar em 14 mil alelos, se eles fossem se combinar aleatoriamente entre os vários locos, a gente não iria encontrar doador compatível praticamente nunca, se não fosse o não aparentado. Mas, felizmente, não é assim. Nós vamos ver algumas situações. Primeiro, nós temos que lembrar como que são essas moléculas. A molécula HLA de classe 1 ela é formada de uma cadeia alfa, que é a cadeia polimórfica. A cadeia beta, que é essa beta-2 microglobulina, que é codificada no cromossomo 15, ela não é polimórfica. Ela só dá estrutura para a molécula. Então, a cadeia alfa ela tem 3 domínios, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Onde é importante o polimorfismo? Onde tem o sítio de reconhecimento do antígeno. E onde está localizado isso? Nessa região, entre alfa 1 e alfa 2. Alfa 1 é codificado por exon 2 e alfa 2 pelo exon 3.
Então, essas são as regiões, quando nós vamos realizar uma tipagem, que nós vamos estar procurando se tem diferença. Se a diferença, por exemplo, for no alfa 3, que é um exon 4, essa diferença, nas ideias de hoje, no conhecimento de hoje, ele não tem relevância clínica. Então, nós vamos considerar, apesar dos alelos serem diferentes, eles vão ser considerados compatíveis. Então, isso facilita. Do que eles tantos mil alelos, nós já vamos reduzir para um grupo que está localizado apenas nessa região. Quando é classe 2, a molécula é diferente. Então, nós temos uma cadeia alfa e uma cadeia beta polimórfica. E, tirando o DRB, que é o DR alfa, ele não tem esse grau de polimorfismo. Mas o DQ e o DP, eles são polimórficos e são capazes de gerar anticorpo. Então, eles são imunogênicos. Então, pode ser que a gente tenha mudanças em pensar em compatibilidade DQA ou DPA, que hoje não se coloca relevância. Porém, o sítio de reconhecimento é formado entre alfa 1 e beta 1, ou seja, exon 2 para essas duas moléculas. Novamente, eu só vou estar interessada em diferenças que estejam aqui nessa região de sítio de reconhecimento antigênico. Então, aqui eu coloquei um exemplo, que é um exemplo que nós encontramos com frequência. DRB1 1401, DRB1 1454. Olhando, vocês vão dizer, 2 alelos diferentes. Então, você deveria ter perguntado, vocês transplantariam? É para transplantar, porque essa diferença, ela é no exon 3. Então, ela não tem relevância. E o 1454 é um alelo comum. Então, talvez em algumas populações, até o trabalho que nós fizemos, na própria nossa, ele é maior do que o 1401. Então, nós já verificamos algumas vezes que, no início, houve erro de pessoas ao procurarem uma compatibilidade, porque consideraram isso aqui diferente. Então, são as pegadinhas, que é onde realmente vocês precisam ter um laboratório de apoio para o transplante, para poder entender essas diferenças que ficam parecendo que são e não existem e dão o risco de uma interpretação errada. Importante a gente saber qual o nível de resolução que nós vamos querer no HLA. Porque se eu olho uma baixa resolução, eu só tenho um grupo de antígenos, A2. Quando eu tenho uma média resolução, eu tenho um grupo de alelos, mas eu não estou definindo qual alelo. Quando vocês vão pedir a alta resolução, que é a resolução necessária para selecionar um doador, nós vamos definir um grupo de alelos cuja diferença é fora do sítio de reconhecimento antigênico. Então, eu vou estar definindo aqui, ele pode dizer, quando eu usei essa nomenclatura 0201P, isso quer dizer que pode ser 0201 e 02 ou 0209, mas a diferença é no exon 4. Então, é fora do sítio de reconhecimento antigênico, eu vou considerar. Então, essa resolução já resolveu o meu problema. Isso vai ficar pior, porque a gente vai ter mais tipagem com alelos diferentes, com sequenciamento de nova geração, porque nós vamos estar tipando todos os exons, do exon 1 ao exon 8. Então, nós vamos estar definindo alelos diferentes, mas a gente vai ter que estar informando para vocês quem é o exon 2 e 3, porque senão a seleção vai ficar, atrapalhar essa seleção. Outro dado importante, que apesar do grande polimorfismo, muitos alelos eles são descritos uma vez, 2 vezes, num determinado indivíduo que fez uma inscrição para um banco de doadores voluntários de medula óssea. Foi uma mutação, aquela não é frequente, aconteceu num único indivíduo, mas se você foi lá, registrou esse novo alelo, ele vai estar descrito. Só que ele pode não ser raro. Então, isso não impacta. Então, ele teve esse trabalho, que foi organizado pelo Dr. Marcelo Fernandes Vina, onde eles reportaram o que eram os alelos comuns e bem documentados. Aqui são os conceitos de o que é comum e bem documentado, e a importância disso para vocês é que apenas mais ou menos 30% dos alelos descritos são alelos comuns e bem documentados. Então, eu já não estou partindo mais de 14 mil alelos. Então, isso já facilitou. Essa é uma regra que a gente usa muito no laboratório, porque a gente tem muita ambiguidade. Então, se eu tenho uma sequência com 2 alelos raros, eu posso descartar baseando essas tabelas, que, como o Marcelo falou,
vai cair por terra, a gente tem que usar isso no laboratório de rotina, porque com nova geração a gente não vai ter mais ambiguidade. Mas vai ser importante ainda para poder te informar. Você tem uma chance de encontrar, uma probabilidade de encontrar um doador? Se é um alelo raro, a gente já sabe que essa probabilidade vai ser muito menor. Aqui foi só um update desses alelos comuns e bem documentados. No update 2012, já teve incluso os casos brasileiros, que a doutora Maria Elisa e eu participamos dessa publicação. Então, é importante a gente entender também a nomenclatura do HLA, que ela mudou em 2010 por causa da descrição de número de alelos muito maiores do que se imaginou quando se fez a primeira nomenclatura. Então, é o prefixo, né, do HLA, o locus, o gene que você está solicitando e a gente está tipando. O asterisco quer dizer que foi feito por biologia molecular, praticamente, acho que para a medula ninguém vai fazer mais sorologia. E antes do primeiro delimitador, que é esses 2 pontos, nós vamos ter o que é equivalência sorológica, que é o antígeno. Então, aqui, por exemplo, o A68. Mas aqui, se eu tenho só A68, eu não sei se é 6801, 6802, 6803 e assim em diante. Então, esse aqui a gente chama de primeiro campo, segundo campo, terceiro campo, quarto campo. O segundo campo, ele vai especificar o alelo. Então, para o nosso transplante, é importante nós procurarmos uma compatibilidade alélica. Se eu olhar só o grupo do antígeno, estou procurando uma compatibilidade antigênica. Mas o ideal é a compatibilidade alélica, que vai estar incluindo esse segundo campo. O terceiro campo são mutações silenciosas. Ou seja, está codificando a mesma proteína e isso não vai ter impacto. O que a gente está vendo agora com o NGS, com esse sequenciamento de nova geração, que isso tem relevância em termos do haplótipo, porque existe um desequilíbrio de ligação muito grande entre os locos no HLA e esse terceiro campo a gente consegue fazer essa associação. Mas impacto clínico ainda não tem nada descrito. Mas vocês vão acostumarem um pouquinho com essa carinha, porque no NGS é até aqui, pelo menos, que nós vamos passar a liberar o resultado. Então, vocês não vão dar importância por terceiro campo, porque é uma mutação silenciosa. Mas essa informação vai passar a aparecer. E o quarto campo são mutações em regiões não codificadoras, que são nas regiões intrônicas. Que o NGS vai permitir chegar até essa região, mas aqui ainda vai ter um pouco de ambiguidade. Outra coisa muito importante para a gente conseguir, porque a gente consegue doador, é pela segregação como que a gente herda a herança do HLA. É uma herança mendeliana, então, e o HLA ele vem em haplótipo. Então, é um conjunto, é a combinação do conjunto dos respectivos locos, A, B, C, D, R, D, Q. Então, com isso, nós vamos estar sempre segregando em forma de haplótipos, tem as combinações que são mais frequentes. Então, o indivíduo que ele é portador de 2 haplótipos comuns é aquele que vai encontrar com frequência doador num banco de doadores voluntários de medula. Se ele tem um haplótipo que seja raro ou um haplótipo de etnias minoritárias, nós vamos ter dificuldade de encontrar doador. Então, aqui nós vamos ter uma representação, o haplótipo A e B de um pai, com o haplótipo C e D da mãe. Esse casal ele pode gerar filhos com 4 tipos de combinações. O haplótipo A com C, A com D, B com C, B com D. Então, nós temos 25% de chance de encontrar na família um irmão que tem o mesmo HLA, ele é HLA idêntico, então, vamos dizer, o paciente é um AC e tem um irmão AC. Esse é o doador ideal, porque além de ele vai ser compatível com o haplótipo inteiro. Então, apesar da gente estar visualizando só o locus A, B, C, D, R, D, Q, os demais também são iguais. Então, essa é a diferença quando a gente está fazendo doador não aparentado, que nós vamos estar olhando os locos, mas a gente não conhece se o haplótipo é o mesmo. E aqui, no irmão HLA idêntico, genótipo idêntico, nós vamos ter essa combinação. 25% podem ser totalmente distintos, vamos dizer, o irmão pegou B e D,
então a CBD está totalmente descartado como doador. E 50% vão compartilhar um haplótipo. E esse é um grande gol para o transplante haploidêntico. Então, nós vamos partir, se pensa em haploidêntico, a gente já passa a ter uma probabilidade na família de 75%. Além do que o pai e a mãe, ou os filhos, também são haploidênticos. Então, qual é a nossa esperança? Foi igual às Olimpíadas, né? Tem que fazer um pouquinho de propaganda, que eu fui para as Olimpíadas no Rio, né? No final de semana meu no Rio, né? E realmente foi maravilhoso. Então, a gente vê que, apesar da última hora, tudo corrido, deu tudo certo. Então, temos esperança que também nós vamos conseguir selecionar o nosso melhor doador. E nessa seleção do doador, o que é a única coisa que está muito clara ainda, que é a unanimidade, que o irmão HLA genótipo idêntico é o melhor doador. O restante, essa pergunta não tem resposta. Vai depender da experiência clínica de cada local, da doença, do estágio, da urgência. Então, status de CMV, várias situações que vão estar normatizando isso. Então, na seleção, nós vamos procurar, então, a família. Por isso que nós estamos procurando o genótipo idêntico. Uma vez que não tivermos esse, ou seja, de 25% a 30% só que encontrarão esse doador, nós vamos ter que partir para doador alternativo. Quem são os alternativos? O não aparentado, o sangue de cordão umbilical e o haploidêntico, que entra dentro do grupo de aparentados. Então, frequentemente saem as recomendações de quais são os critérios que nós devemos utilizar. Então, no doador irmão genótipo idêntico, o que é sempre importante a gente frisar é como avaliar esse irmão. Não pode ser apenas uma tipagem HLA-AB, nós temos que ter, no mínimo, um ABDR. Você tem que ter tipagem confirmatória para ser com uma nova amostra, para ter certeza que não teve nenhuma troca na coleta durante o processo no laboratório. E se você vai fazer alta resolução ou não, depende. Se você tem uma família com vários irmãos, ou pai e mãe, e você segregou todos os haplótipos, nós não precisamos fazer alta resolução. Agora, se você tem um único irmão, você viu, fez lá, ABDR idêntico, nós precisamos fazer alta resolução, porque os alelos podem ser diferentes. Pode ter recombinações gênicas que nós só vamos descobrir nesse momento. Então, se eu fizer uma média, eu posso não perceber. Então, é mandatório que, se não se segregar os 4 haplótipos, é necessário fazer tipagem HLA em alta resolução. E, se não encontrarmos esse doador, qual o critério que nós vamos fazer a busca de doador voluntário de medula óssea? A partir de 2004, o LOC-C foi incluído e hoje persiste até hoje os trabalhos de 2004 e 2007, onde A, B, C, DR em alta resolução é mandatório para se tentar selecionar o doador ideal, que é o doador 8 em 8 alélico. Tá? Esse seria a situação ideal. E uma vez que a gente estabeleceu um 8 em 8 em alta resolução, qual é a probabilidade de encontrarmos esse doador? Se for uma população caucasoide, se for na Alemanha, ele vai encontrar quase 90% a chance de encontrar um doador, porque ele tem um banco que está repleto de doadores caucasoides. Os pacientes, eles são compostos de 2 haplótipos caucasoides e eles vão conseguir rapidamente um doador. Agora, então, estamos aqui sempre acima, nas origens caucasoides, acima de 75%. Porém, por exemplo, nós hispânicos, né, somos considerados hispânicos, a nossa chance cai em torno de 40%, porque nós passamos a ter haplótipos de etnias minoritárias, haplótipo de indígena, haplótipo de negro, combinado com os haplótipos de caucasoides, ou haplótipos entre eles. Então, a miscigenação e aí a dificuldade de encontrar doador. Então, o doador é não aparentado, ideal 8 em 8, ABC, DR, B1, mesmo sendo um doador 8 em 8, sempre é necessário, nós vamos falar um pouco mais à frente, sobre a pesquisa do anticorpo anti-HLA.
Por quê? Porque nós não estamos tipando o DP. E o DP ele não entra muito naquele conjunto de desequilíbrio de ligação. Então, você tem A, B, C, D, R, D, Q idênticos, mas 75% a 80% dos doadores vão ter incompatibilidade no DP. E aí, se você estiver com um grupo de risco, principalmente mulheres que estão sensibilizadas, você tem a chance de ter um anticorpo anti-DP. Se você tiver mais de um doador 8 em 8, como que eu posso selecionar melhor esse doador? Posso olhar DQ, porque eu posso ter um que é 9 em 10 e outro que é 10 em 10. Eu vou preferir o 10 em 10 do que o 9 em 10, apesar do impacto não ser grande. E vou olhar a permissividade do DP. Eu posso ter um que é permissível, que vai me chegar ao que eu poderia falar com 12 em 12. Então, vou tentar, dentro daquela série, o que eu posso ter melhor. No Brasil, eu sei que é difícil isso, por causa de tempo. É o tempo que a gente, às vezes, leva na busca, encontrar o doador, muitas vezes não dá tempo da gente ainda escolher um doador melhor ainda dentro daqueles. Uma vez que eu não encontrei pelo menos o 8 em 8, o que eu vou fazer? Eu vou transplantar com 7 em 8, eu vou aceitar um mismatch, eu vou preferir fazer um sangue de cordão umbilical ou eu vou preferir um amplo idêntico. Então, aí nós vamos discutir cada uma dessas situações, quando um 7 em 8, algumas situações que a gente deve considerar para ele ser um bom doador, com sangue de cordão umbilical. Então, o impacto dessa diferença do HLA depende, inclusive, do estágio da doença. No estágio inicial, realmente, se eu tenho um mismatch 7 em 8, eu vou ter aqui, na sobrevida, uma perda de pelo menos 10%. Porém, se eu estou no estágio em doença avançada, nesse impacto, ele é praticamente nenhum. Quando eu faço a seleção, se eu estou pensando que eu estou diante de um 7 em 8, uma coisa, tem algumas situações importantes. Se o meu mismatch for no locus C, e ele for, porque o paciente é um 0303 e o doador é 0304, ou vice-versa, essa é uma incompatibilidade permissível, porque, apesar da diferença estar dentro do sítio de reconhecimento antigênico, ele, dentro daquela fenda, ele está escondido. Então, teve exames funcionais que mostraram que ele não é deletério. Então, essa é uma situação. E naquele trabalho de 2004, 2007, eles consideraram diferença do C, muitas diferenças eram essas. Então, aquele trabalho teve que ser revisto, porque quando a diferença é no C, nessa região não tem impacto, mas diferenças em C com outro, se for um 0301 com 0303, ele passa a ter um impacto igual ao locus A, ou locus B, ou locus DR. O DP, a gente não vai conseguir falar se é compatível ou não, mas nós vamos poder ter alguns algoritmos que a análise permite ver se é um DP permissível ou não. Então, é importante, se eu tenho um doador que seja 8 em 8, se eu tiver mais de um, poder ver se qual é aquele que tem um DP permissível, ou principalmente, se o paciente for um 7 em 8, se eu considerar que ele já tem uma incompatibilidade e mais um DP não permissível, já é um 7 em 8 mais complicado do que o 7 em 8 que tiver o DP permissível. Então, o algoritmo ele vai usar epítopos, uma análise de epítopos, onde ele vai ver regiões mais imunogênicas para regiões menos imunogênicas. Aqui é o site que, se você simplesmente acessar e colocar o DP do paciente e do doador, ele vai te caracterizar a permissividade. E o sangue de cordão umbilical. É as mesmas perguntas que a gente sempre teve para a medula. Quais são os locos, quais são o que devem ser avaliados, qual a resolução e como que vai ser a comparação. O guideline, apesar de várias publicações, ele ainda permanece igual, que nós vamos procurar compatibilidade olhando HLA-AB em baixa resolução, em nível antigênico, e o DR em alta resolução. E considera o HLA-C recomendável. Nessa não é a prática que a gente utiliza no nosso serviço, porque existem várias publicações mostrando que o impacto alélico é importante, o locus C é importante. Então, nós vamos mostrar o que a gente tem utilizado, sempre lembrando uma coisa importante no cordão.
Tanto no doador voluntário de medula, a gente faz tipagem confirmatória, o REDOME, o NMDP solicita uma nova coleta do doador, é feito uma tipagem, se ele estava em média, uma alta resolução, e nós confirmamos o resultado. Agora, o sangue de cordão umbilical, a tipagem de confirmatória tem que ser o segmento da bolsa de cordão. E isso é muito importante quando vocês forem aceitar um cordão, porque isso é uma das normas do FACT. Por quê? Porque você está assegurando que aquele resultado está correto. Se vocês fizerem uma tipagem confirmatória com uma amostra que foi coletada não exatamente, a gente pode estar fazendo uma tipagem errada. Então, é muito importante, quando vocês forem aceitar o cordão, que vocês confirmem se foi feita essa tipagem com o segmento. Tá? Que essa é uma norma que muitas vezes, fez CT, fez, mas do quê? E, então, as recomendações seriam a gente fazer nível alélico, A, B, C, D, R, D, Q. Isso tem sido feito no Brasil. O REDOME solicita na rotina a tipagem do segmento nesse nível de resolução. E, a partir desse trabalho, ficou mostrado claramente o impacto alélico e nunca se deve fazer um transplante 3 em 8, mas o recomendável, o melhor, seria pelo menos um 6 em 8. Em alguns trabalhos falam que só que você encontrar um doador, um cordão 6 em 8, com o número de unidades, não é muito fácil. Então, aceita-se um 5 em 8, mas os bons resultados são seguros a partir de 6 em 8. Então, aqui é só uma tabela desse trabalho retrospectivo, para vocês terem uma ideia. Os cordões que a gente aceitou no passado, como 4 em 6, 11% deles eram 3 em 8. Bom, como que isso virou? Eu estou olhando agora A, B, C e DR, em alta resolução, mas como ele não poderia virar um 3 em 8? Provavelmente foi por seleção de locus B, onde a gente tem uma diferença de equivalência sorológica, por exemplo, tipagem molecular um B14, sendo que o cordão podia ser um B64 e o indivíduo B65. A gente tinha incompatibilidade antigênica. Então, tem alguns antígenos HLA do locus B, que é o B14, B15, B40, se você olha só o primeiro campo, você vai interpretar como compatibilidade antigênica e ela não é real. Então, provavelmente que foi esse tipo de erro que aconteceu no mundo, não foi aqui só. 4 em 8, 30%, dos 4 em 6, 31% é 4 em 8, dos seus resultados são péssimos. 49%, 5 em 8. Apenas 10% seria o que a gente procuraria como ideal, 6 em 8. Então, isso pode explicar muito do que teve as ideias dos resultados ruins com sangue de cordão umbilical. Então, realmente, o processo de seleção deve ser melhor. Provavelmente o Wanderson vai falar com mais detalhes à tarde. Então, a terceira agora, que é a grande vantagem que está sendo oferecida, porque realmente para a nossa população é onde muitas vezes a gente não vai encontrar doadores, porque mais ou menos só 40% encontram doadores também voluntários de medula óssea. Então, se a gente pensar nisso, a gente vai ter aí pelo menos 30% dos pacientes sem um doador ideal, fora os problemas, muitas vezes, de tempo, que a gente precisa ser rápido. Então, o uso do transplante haplidente tem crescido com o uso da ciclofosfamida no Brasil. E o mais importante na seleção, que nós vamos olhar qualquer guideline, qualquer publicação em transplante haploidêntico, nós temos que pesquisar, primeiro processo na seleção. Lógico, vou ter que fazer um HLA de média para ver se tem um idêntico, não teve idêntico, tem um haplo. Aí a pergunta que vem para o laboratório direto, qual desses irmãos aqui eu escolho? Tem 3, 4 haplos? A resposta é sempre a mesma, pede um anticorpo anti-HLA, porque a única maneira que eu vou estar sabendo é o primeiro processo de seleção, porque agora, gente, eu vou ter muito mismatch. Então, a chance de eu ter um anticorpo contra o HLA do doador passou a ser relevante. Então, até uns 5, 6 anos atrás, nós não falávamos, como olhávamos só compatibilidade HLA. Mas, a partir do momento que nós começamos a fazer transplantes com algum grau de incompatibilidade, ou seja, um não aparentado que pode ter incompatibilidade DP, o sangue de cordão umbilical e o haplo,
Nós estamos partindo que pode existir no soro do paciente, ou ele está sensibilizado por transfusão sanguínea, ou por gestação, ou por transplante prévio, ele ter criado um anticorpo contra o HLA. E esse anticorpo, ele vai ser, está provado, a associação entre essa presença de anticorpo doador específico com falência de enxertia. Então, passa a ser importantíssimo esse critério, que é a pesquisa de anticorpo anti-HLA. Ele ainda tem protocolos diferentes dependendo dos serviços, tá? Então, por exemplo, aqui é um protocolo do John Hopkins. John Hopkins sempre faz a pesquisa, a prova cruzada virtual, onde nós fazemos essa pesquisa do anticorpo anti-HLA. Se a gente confirma que tem esse anticorpo, é doador específico, confirma com a prova cruzada por citometria de fluxo. Esse é o nosso protocolo também no Einstein, com os doadores haploidênticos, onde é muito fácil coletar a amostra do doador. Então, tinha uma diferença que quando foi publicado pelo grupo chinês sobre o transplante haplo, eles, na primeira avaliação, eles não tinham avaliado anticorpo anti-HLA, mas a publicação deste ano, eles também passaram a colocar os dois grupos, tanto o haplo, que não é depletado, né, com ATG ou com ciclofosfamida, o primeiro critério de seleção é a pesquisa do anticorpo anti-HLA. Se ele é negativo, ele vai para os outros critérios, e se é positivo, o que nós vamos primeiro tentar? Mudar o doador. É o mais fácil, é o que não vai ter tratamento para o paciente. Se eu não tenho alternativa, eu vou ter que pensar em fazer dessensibilização, ou rituximab, imunoglobulina, plasmaférese e pode ser infusão de Bofficoat. Então, a pesquisa do anticorpo anti-HLA já foi pensado que era um futuro, mas realmente já estamos nele. E as primeiras publicações foram com qualquer um desses transplantes que a gente tem incompatibilidade HLA, e todos mostraram que realmente houve uma correlação com a falha de enxertia. Aqui, já em transplante haplo idêntico, tá? Foi avaliado pelo grupo do Ciureia, e ele tenta aqui correlacionar uma dúvida que ainda não está resolvida. Qual é o resultado positivo? Porque a gente vai dar o resultado por intensidade de fluorescência, porque essa pesquisa do anticorpo anti-HLA é pelo Luminex, que é um citômetro de fluxo. E qual o título, não é título, que a gente fala intensidade de fluorescência. Qual a intensidade de fluorescência que é importante? 2.500, 2.000, 5.000, 10.000. Essa resposta ainda não se tem. Por exemplo, nós seguimos do John Hopkins, a prova cruzada deu positiva, a gente vai dessensibilizar. Agora, aqui o que ele correlaciona que é interessante, com a fonte de célula. Se você faz um haplo com célula T depletada, você vai considerar níveis de 1.000, 1.500 como importante. Sangue de cordão umbilical, nós temos pouca célula, então um valor de corte de intensidade de 1.000 pode ser relevante. Agora, um transplante haplo idêntico com célula T repleta, você pode considerar, tem alguns trabalhos, 5.000 ou 10.000, porque você tem muita célula. Então, aquele excesso de célula vai ter um tanto que realmente vão morrer por absorção. Mas a quantidade que sobra, às vezes, é o suficiente para a pega. Eu achei interessante, mas isso ainda precisa de mais trabalho para ver. Só para vocês entenderem como que a gente faz. A grande sorte que nós tivemos é que, quando começou o transplante de medula óssea com incompatibilidade HLA, foi o mesmo momento que chegou essa técnica para o laboratório. Porque até antes, a gente sempre precisava fazer prova cruzada. E a prova cruzada, você sempre precisa da célula do doador. Então, você ter um sangue de cordão umbilical, um doador não aparentado, era uma situação difícil. Aqui, para pesquisar o anticorpo anti-HLA, eu só preciso do soro do paciente, que vai reagir com essas BIDs que estão marcadas com um antígeno HLA. E, se no soro do paciente tiver anticorpo, esse anticorpo ele vai se ligar ao antígeno. Depois nós incubamos nessa reação uma anti-imunoglobulina marcada com fluorocromo. Então, se eu tenho um anticorpo, eu vou ter uma fluorescência positiva. Se eu não tiver anticorpo ligado, essa anti-IgG não tem como se ligar na BIDs e a fluorescência vai ser negativa. Como cada pérola está marcada com um antígeno HLA, a partir daqui eu consigo definir contra
qual antígeno HLA o paciente está sensibilizado. Então, essa é a máquina, realmente é fácil no Brasil, a maioria dos laboratórios tem no Brasil, usa a plataforma Luminex, faz o exame. O único grande problema que a gente ainda tem é que o SUS não remunera esse exame. Remunera para todos os transplantes e falta uma frase: transplante medula óssea, mais nada. Então, é uma coisa que eu já sei, cadê o Virgílio? Eu sempre falo com ele que isso é uma briga que é fácil de resolver, porque é uma técnica cara, então é difícil do laboratório assumir. Então, aqui é um exemplo daqui de um paciente que ele fez esse painel. Então, aqui nós temos o resultado de cada BIDS e a especificidade dela. Então, essa BIDS é um DP0401. E aqui eu tenho a intensidade da fluorescência, que foi 6.342. Interessante que o método é tão bom que esse paciente, ele era DP4 também, só que ele era DP0402. Então, o DP0402, ele é totalmente negativo, só tinha anticorpo contra o DP, aqui caso 0401. Mas o que acontece? Ele tinha 2 doadores não aparentados. Ele era um 8 em 8, ABC, 10 em 10, que ele era, inclusive, DQ idêntico. Os 2 doadores eram DP0401. Portanto, era um anticorpo contra o HLA do doador. É isso que a gente chama de anticorpo doador específico, isso é uma prova cruzada virtual. Então, esse paciente teve que fazer um protocolo de dessensibilização para poder receber o transplante. Aqui um outro exemplo, então, que é importante, aquele conhecimento, que aqui o que acontece? É antígeno, porque eu estou falando do anticorpo contra o antígeno HLA. E o que acontece nessa tabela? Por exemplo, vem resultado aqui B65. O doador era B1402. Se quem for analisar esse resultado do painel, falar, o mismatch é B14, você vai procurar B14, você não vai achar na lista. E vai dizer, não tem anticorpo. Só que ele era um 1402, cuja equivalência sorológica que corresponde ao antígeno B65. Então, isso, B14, B15 e B40 é um perigo, e alguns DQs. Então, mais uma vez eu reporto a importância de você cobrar do seu laboratório. Quando você for fazer uma análise, uma prova cruzada virtual, não é simplesmente um laudo. Você tem que entregar qual é o seu paciente, qual é o seu doador, falar, faz a análise para nós, porque senão a gente tem risco de tentar fazer tudo certo, mas ter um pecado aqui na interpretação. É como diz o Nelson, a gente também tem que ter o nosso trabalho, né? Então, afinal, ficaria muito fácil, todo mundo já ia fazer. Nós sempre comprovamos, o teste é muito bom, mas ele dá falso positivo. Então, o ideal é você fazer uma prova cruzada por citometria, que no transplante aplo é muito fácil, porque você tem o doador junto com você, confirmar esse resultado. E aqui foi só alguns trabalhos mostrando em aplo quanto que é importante, maior risco no aplo, mais cuidado com todos. As pacientes do sexo feminino, por causa de gestação. É o maior evento de sensibilização e muitas vezes vocês vão trabalhar com quem? Quem é o maior risco? O doador, filho para mãe. Já teve a gestação, ela teve contato com aquele HLA que é originária do pai. Então, a chance de você ter um paciente sensibilizado contra o filho é muito alta. Então, esse é o grupo de maior risco. Aqui ele mostrando que nessa série qual foi o tratamento com dessensibilização e que teve excelentes resultados. O impacto entre as evidências de perda, né, da enxertia neutrofílica é muito menor quando você tem o DSA positivo. Então, aqui é a mesma coisa, só mostrando outros trabalhos. E a pergunta que sempre agora não foi, não sei porquê. Qual é a chance qual é o percentual de pacientes aloimunizados? Nós fizemos um trabalho no nosso laboratório, pegamos todas as amostras que entraram de janeiro de 2013 a março de 2016, mas tinham pacientes com doador irmão HLA idêntico, porque nós fazemos para todos. E vimos que a taxa de aluminização que nós detectamos foi 29%. Porém, anticorpo doador específico foi apenas 1,7%, foram em 4 pacientes do sexo feminino. Essa taxa está baixa,
Provavelmente porque nós não analisamos só haploidêntico, que era o maior risco. Nós pegamos pacientes que eram 10 em 10, que só estavam procurando DP, irmãos HLA idêntico. Então, aí com isso, essa taxa de DSA foi menor, quando você vê que para haploidêntico, normalmente a taxa de DSA vai de 11% a 18%. A nossa taxa de aloimunização é maior, que é 29%, nós não atendemos só pacientes do Einstein, são programas da rede social, então temos pacientes do Brasil inteiro e provavelmente os nossos índices são maiores, porque no Brasil não é obrigatório o uso de filtro em transfusões e talvez o número de mulheres com gestações sejam maiores do que o outro grupo, tá? E existe uma alta frequência de DSA entre as mulheres com os doadores filhos. Então, muito obrigada, essa é a nossa equipe.